Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do curso de extensão em neuromuscular. E como nós fazemos habitualmente aqui nas nossas lives, vamos discutir dois casos clínicos e tenho o prazer de receber aqui novamente a doutora Lígia Sotero Machado, a doutora Vanessa Crivillari, a quem eu já agradeço pela presença, pelo aceite do convite, e a todos que nos acompanham. Fiquem à vontade em enviar as suas dúvidas durante a live e, caso surjam dúvidas posteriormente, também podem encaminhar que nós teremos todo o prazer em receber. Então, vamos dar início e o primeiro caso, quem vai apresentar é a doutora Lígia. Lígia, então, a palavra está com você. Tá ótimo, uma boa noite a todos. Agradecer o Dr. Renan pelo convite para mais uma live aqui de discussão que tem sido tão enriquecedora, né? Então, vou começar a apresentação do meu caso. É só uma breve introdução. Sou uma médica neurologista pela Santa Casa de São Paulo, neurofisiologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e sou assistente doutoranda do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Bauru. Não tem nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Vou começar com um caso clínico de uma paciente, sexo feminino, 54 anos. A queixa principal duração dessa paciente era dor nos pés há 8 meses. Então, ela referia uma dor tipo em queimação intensa, com também sensação de formigamentos nos pés. Essa quadro tinha um certo predomínio noturno e vinha com uma piora lentamente progressiva. Ela fala dessa sensação de choque, principalmente nos artérios, uma hipersensibilidade, queixava até de uma certa dificuldade de dormir com lençol, que ela tinha que deixar os pés para fora do lençol. Negava fraqueza muscular ou dificuldades para caminhar. De antecedentes pessoais, era uma paciente diabética, 9 anos, com controle irregular, hipertensa, uma obesidade grau 1. Ela negava etilismo, uso de quimioterápicos ou outros medicamentos, possivelmente neurotóxicos recentes, e não tinha uma história familiar de neuropatia. Ao exame físico, ela era uma paciente vigil, orientada, tinha fala de linguagem preservada, não tinha alterações de pares cranianos, ela tinha uma força muscular preservada nos 4 membros, e a sensibilidade, ela tinha uma sensibilidade dolorosa, reduzida em ambos os pés, com padrão mais de bota, tinha uma sensibilidade térmica também reduzida bilateralmente dos pés, sensibilidade vibratória preservada, o tato leve, ela tinha essa hipersensibilidade paradoxal, ali uma certa lodínia, e também no teste de monofilamento ela tinha a percepção preservada. Tinha os reflexos normativos globalmente, uma marcha sem alteração, não tinha também presença de úlceras ou deformidade. E aí, frente a esse quadro clínico, né, a gente começa a fazer um raciocínio aí de possíveis hipóteses diagnósticas, né? Quando a gente pensa em doenças neuromusculares, geralmente o quadro mais marcado que guia o nosso raciocínio é muito da fraqueza. Quando a gente tem um quadro de predomínio sensitivo, igual a esse quadro em específico, a gente já tem uma delimitação ali topográfica que nos facilita em pensar do ponto de vista topográfico, né? Então, a gente misturando um quadro ou predominando um quadro sensitivo, as topografias ali ficam predominantemente gânglio posterior e o nervo, né, vias sensitivas do nervo periférico propriamente dito, né? Pensando nisso, a principal hipótese diagnóstica seria uma polineuropatia. Mas o grande desafio, quando a gente faz esse diagnóstico, muitas vezes não é assim pela história, quadro clínico, é até fácil ali a gente tentar chegar nesse diagnóstico. O grande quê das polineuropatias é a investigação e a etiologia dessa patologia, né? Então, geralmente a gente faz o raciocínio clínico, pensa ali, uma possível polineuropatia, mas
E agora, quais são os próximos passos? Eu acho que esse que é o grande desafio quando a gente tem um caso parecido com o que a gente tem comentado aqui, né? E eu falo que, assim, costumo sempre conversar com os alunos, com os residentes, que a gente tem que ter um raciocínio muito objetivo para a gente não comer bola pensando em investigação de polineuropatia, né? E isso parte, primeiramente, por a gente fazer a classificação. Então, se a gente pensar no caso clínico exposto, né, a gente precisa, primeiro, fazer uma classificação do ponto de vista temporal, se ela é aguda, se ela é crônica. No caso dessa paciente, era uma polineuropatia que já vinha ali há mais de 8 meses, progredindo lentamente. Então, é, até quando o paciente fala essa temporalidade, às vezes ele associa com alguma coisa, ele, depois que eu vacinei, eu comecei a isso, mas às vezes você vai cavando ali na história e você vê que ele já tinha até alguns sintomas prévios a isso, né? Então também às vezes foca ali na história e entender se mesmo dessa temporalidade que ele passou, se não tinha um pouco antes, né? Mas no nosso caso clínico, a gente já consideraria, né, esse quadro crônico, lembrando que, do ponto de vista de polineuropatia, a temporalidade ela é colocada com uma classificação, né, para a gente falar em um quadro agudo, seria menos de 4 semanas de evolução, um quadro subagudo entre 4 e 8 semanas, e crônico acima de 8 semanas, a gente já considera crônico, tá? E dessa paciente, 8 meses, um quadro crônico, então lentamente progressivo. Outra parte, né? Então, sempre importante, a avaliação temporal, tentar identificar qual é o tipo de fibra acometido. Nesse paciente em específico, a gente tinha todo um quadro clínico e mesmo em exame físico, um predomínio de fibras sensitivas, né? O padrão também, se é um padrão o mais clássico, em luva e bota, se tem padrão de acometimento de múltiplos nervos cranianos, múltiplos nervos cranianos, não, de múltiplos nervos isolados, se tem ou não nervos cranianos acometidos simultaneamente, isso tudo é muito importante. No nosso caso clínico, então, ela tinha um padrão de tal simétrico na avaliação ali, predominava um padrão em pés, né, com alteração sensitiva, fazendo ali aquela questão de bota. E a outra questão super importante da gente entender e se questionar também, até para a gente definir como vai ser feita essa investigação, é se tem algum sinal de alarme, né? E os principais sinais de alarme, quando a gente fala em polineuropatia, seria início agudo, uma predominância motora, uma ataxia sensorial muito precoce, envolvimento bulbar ou de nervos cranianos. Não era o caso da paciente em questão exposta no caso clínico. Então, essa era uma paciente que a gente tranquilamente vai poder progredir a investigação em nível ambulatorial, sem precisar de nenhuma questão já pensando em internação para essa paciente, tá? E como a gente complementa essa investigação, né? Qual exame solicitar? Então, a gente sabe também que para a investigação de polineuropatias, a gente tem que ter algum racional ali de por onde começar, né? E o principal exame para confirmação, avaliação do padrão, tipo de fibra envolvida é a eletroneuromiografia, então ela é um ponto muito chave na investigação da polineuropatia do ponto de vista de exame complementar. E fora isso, é muito importante já fazer um rastreio ali, né, todo das principais etiologias do ponto de vista laboratorial, que envolve especialmente questão da diabetes, que é a principal causa de polineuropatia, com certeza, déficits vitamínicos, é super importante solicitação de sorologias, uma eletroforese de proteínas, isso tudo enquadra aí esse início dessa investigação, tá?
E aí, no nosso quadro clínico, a gente pediu para essa paciente uma eletroneuromiografia de 4 membros e essa eletroneuromiografia veio normal. Ela tinha uma HB glicada de 9,8, uma glicemia de jejum de 218, uma creatina normal, B12 também com valor dentro da normalidade, TSH normal, sorologias não reagentes, uma eletroforese de proteína também normal. E agora que eu queria um pouco, vamos ver se a gente consegue a participação de algum dos alunos, uma opinião aí dos nossos colegas para entender. E agora, eletroneuromiografia numa suspeita forte de polineuropatia veio normal. Isso exclui o diagnóstico? Por que foi normal? A gente consideraria outro diagnóstico diferencial? Solicitaria algum outro teste diagnóstico? Passar a bola para a Vanessa, para o Renan, para os alunos que estão aí na live. Bom, normalmente, né, uma paciente como essa, ela já chega com um Doppler arterial venoso dos membros inferiores, né? Sim, é o Então, primeiro. Todos o, passaram no vascular antes, com certeza. No vascular e no ortopedista. É. o, então, a primeira ideia, né, que a paciente tem é de que é um problema vascular, né? É, mas, enfim, a minha hipótese nesse caso seria de uma neuropatia de fibras finas, né? E aí, essa é a discussão que eu queria ver e ouvir, né? Assim, quando fazer um exame não invasivo, né? Mas não é tão invasivo assim, mas também não é um exame totalmente inócuo, né? Uma biópsia aí para pesquisa de neuropatia de fibras finas, né? Se é um procedimento que a gente deve fazer em todos os casos, ou se a gente pode presumir que é isso mesmo e partir para um tratamento sintomático. Vamos chegar lá, doutora. Não, vou comentar um pouquinho sobre isso ao longo dos próximos slides, mas acho que as considerações aqui foram perfeitas. Vanessa, não sei se quer comentar mais alguma coisa, senão vou prosseguir aqui. Se eu comentar alguma coisa, talvez eu vou entrar um pouco. Teve um aluno que comentou aqui, o Carlos Roberto, que a glicada realmente estava fora da meta e sugeriu o controle do diabetes para melhora da dor. O Carlos Roberto. Perfeito. A gente vai, então, prosseguir aqui para sanar todas essas dúvidas e vamos comentar um pouquinho de tudo isso, tá? Então, a gente tem feito casos aqui mais desafiadores, com diagnósticos difíceis, e na verdade eu trouxe um caso que, do ponto de vista assim, de diagnóstico, ele é relativamente simples se a gente pensar aí, né, num quadro clínico básico, mas o que eu queria comentar é alguns pontos da polineuropatia mais prevalente que a gente tem, que é a polineuropatia diabética, e chamar a atenção para uma forma de acometimento que é comum dessa forma e que muitas vezes faz as pessoas nessa investigação aí cair um pouco do cavalo, ou mesmo para quem não conhece especificamente esse diagnóstico, não está atento para isso, vê um exame de eletroneuromiografia normal e já fala, não, essa paciente então não tem polineuropatia, e acaba que esses pacientes passam aí até por poliqueixosos e não recebem o tratamento adequado, sendo que essa forma de neuropatia diabética, ela é uma das que mais reduzem qualidade de vida do paciente, né? Então, é um diagnóstico que a gente não pode deixar passar, a gente tem que estar atento. E aí vou comentar um pouco em relação à classificação das neuropatias diabéticas, né?
que a gente tem, então, o padrão, aquele mais comum, que todo mundo conhece, da polineuropatia distal, simétrica, crônica, lentamente progressiva, ela é a mais comum, ela acontece em até 50% dos casos, mas de uma forma também muito prevalente, a gente tem uma forma da neuropatia que ela faz um acometimento de fibras autonômicas, tanto fibras finas quanto outras fibras autonômicas, e, na verdade, nesses casos, então, o paciente pode ter diferentes manifestações clínicas e que muitas vezes pode ser, né? Então, de uma neuropatia mais de fibras finas, que é exatamente essa polineuropatia que ela vem com esses sintomas positivos muito marcantes, então essa alodínia com essa sensação de queimação, essa hipersensibilidade, ela é marcada desse tipo de, né, neuropatia. E o paciente pode também ter associado outras queixas autonômicas, né, cujos principais seriam relacionadas a alterações gastrointestinais, alterações vesicais, disfunção erétil também entra aqui, pode ter alterações relacionadas a controle pressórico e a parte parasimpática cardíaca, então um paciente que tem uma hipotensão ortostática, ele pode ter alteração da variabilidade cardíaca, e essa neuropatia, ela acontece em até 20 a 40% dos casos pela literatura. Então, ela é muito prevalente e muitas vezes esses sintomas autonômicos, eles podem acontecer em concomitância com a neuropatia distal, simétrica, que também acomete fibras grossas, ou ela pode acontecer de maneira isolada. Então, a gente tem que atentar e, de preferência, sempre questionar esses sintomas autonômicos no paciente com neuropatia diabética. As outras formas de manifestação seriam as mononeuropatias, que também aqui ele coloca 1% do caso. Eu, como neurofisiologista, vejo muito túnel do carpo em paciente diabético, que às vezes a gente não consegue falar essa relação causal em específica, mas parece que eles têm uma predisposição a esses entrapments, nessas neuropatias. Eu achei um pouco subestimado esse valor, mas é um artigo super recente da Nature, uma fonte aí relativamente confiável. Eu não sei se eles não conseguem, de fato, colocar essa causalidade de uma forma tão específica, mas assim, minha experiência é que essas mononeuropatias associadas ao diabetes são até mais prevalentes. E a última forma, que essa sim é um pouco mais rara, são as radiculoplexopatias, especialmente a lombosacral, né? Que de fato acaba acontecendo de uma forma mais rara. Então, lembrar dessas formas de acometimento da polineuropatia diabética, tá? E aqui também, desse mesmo artigo, eu achei interessante essa figura, que ela mostra quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa neuropatia predominante de fibras finas mais dolorosa, tá? E aí seria sexo feminino, um índice de massa corporal aumentado, também a neuropatia em si associada, disfunção renal, talvez uma predisposição genética entraria aqui, e a questão de glicemia, de controle glicêmico, tá? E uma coisa interessante que é comentado, citado, e a gente acaba vendo isso na prática, quando a gente fala o controle glicêmico, às vezes a gente pensa no desenvolvimento da polineuropatia com anos de doença, né? Mas aqueles pacientes que eles flutuam muito a glicemia, às vezes desde o começo, e muitas vezes essa variação é um fator muito importante para o desenvolvimento da neuropatia. E não é incomum que o paciente ele vem descontrolado do diabetes, quando ele começa a tratar e ele faz essa flutuação glicêmica, ele desenvolve os sintomas, tá? Então, essa flutuação, essa variação, ela é um fator de risco super importante para o desenvolvimento da neuropatia. Isso é uma coisa interessante da gente comentar, né? E como o doutor Renan já tinha comentado, como que a gente então fecha o diagnóstico dessas neuropatias específicas de fibra fina, tá? Então, o padrão ouro seria fazer uma biópsia de pele e fazer a
medida da densidade de fibras nervosas intraepidêmicas, tá? Uma outra opção seria a microscopia confocal de córnea, ela tem uma imagem não invasiva das fibras finas na córnea e também permite essa detecção precoce. O teste sensorial quantitativo, que é ST, também é um teste validado, que auxilia muito no diagnóstico. E a eletroneuromiografia, a consideração específica que eu queria fazer, e para vocês não esquecerem disso, é que ela avalia a função de fibras grossas, tá? Ela é recomendada para a gente, porque às vezes esses quadros podem estar associados, para a gente descartar que tenha fibras grossas associadas. E dentro da eletroneuromiografia, em alguns locais específicos, laboratórios, existe a possibilidade da gente fazer uma complementação do exame e avaliar algumas funções autonômicas, tá? Então, na suspeita de uma neuropatia de fibra fina ou de acometimento autonômico, vale a pena conversar ali para onde você vai referenciar com o colega neurofisiologista, se ele faz essa avaliação específica, porque muitas vezes ela agrega informações quando a gente pensa nesse diagnóstico, tá? E aí, vou chegar no ponto que o doutor Renan comentou, de que se vale a pena pedir a biópsia, como que é isso? Eu fiz toda a minha formação em São Paulo, fiquei trabalhando, fiquei um período, né, no Hospital das Clínicas, inclusive fiz pesquisa com a doutora Angelina nessa questão de fibras finas. A gente conseguia lá fazer a microscopia confocal de córnea, mas a grande verdade, doutorina, é que o problema do diagnóstico, ele não é nem da biópsia em si, porque a biópsia de pele que é feita, ela é uma biópsia simples, ela é com o PET mesmo, igual a biópsia que dá para fazer via UBS. O grande que é a limitação que a gente tem, é a leitura dessa lâmina, porque são pouquíssimos lugares que fazem, do ponto de vista comercial e assim, de SUS, da vida real, assim. É muito difícil a gente conseguir acesso a esses exames. E não a biópsia de pele em si, não por ser complicado o procedimento em si, mas pela leitura da lâmina, que é essa contagem específica, né, da densidade de fibras intraepidêmicas, que é muito difícil. Vanessa, queria até essa participação agora, sei que continua em São Paulo, em grandes centros, assim, a minha experiência mesmo quando eu estive em São Paulo, era de uma dificuldade imensa de conseguir isso do ponto de vista prático, comercial, fora dos grandes hospitais e escolas, assim. Queria que você também só passasse um pouco sua experiência, se é parecida com a minha, se as coisas têm mudado por aí, ainda não chegaram aqui no interior, como estão as coisas por aí? Olha, continua sendo muito difícil. Quando a gente vai falar tirando a parte do rastreio etiológico, a partir da sua suspeita clínica, né? Então, suspeitei ali de uma neuropatia de fibra fina. É muito mais prático você já partir para o rastreio etiológico do que você conseguir confirmar de maneira objetiva a presença da neuropatia, porque na prática, assim, o que eu consigo de mais disponível, e aí pensando nos convênios e até nos pacientes que conseguem pagar por esses exames, porque também tem essa questão do custo. São os estudos neurofisiológicos, né? Então, ali a avaliação do reflexo cutâneo simpático, o intervalo RR e outros estudos ali para avaliar a presença de desautonomia. Mas a biópsia de pele mesmo, são poucos laboratórios, então tem um ou outro que eu sei que tem o veículo que consegue fazer a leitura, mas mesmo assim são dias limitados da semana, é muito mais difícil. E a microscopia confocal também é um exame que não tem disponibilidade pelo convênio. Eu tive uma paciente que conseguiu fazer, mas assim, ainda assim o custo é elevado. E aí a gente tem essa dificuldade mesmo, mantém. E o Então QST, pronto, então ele não, foi muito validado em estudos, né? Então, assim, na prática, a gente não tem acesso ao QST não tem, também. não tem. É isso, assim, É, laboratórios mais de pesquisa, na Unicamp, no próprio HC tem, mas não é, assim, acessível, a gente realmente barra na investigação muito nisso, né?
E vou aproveitar o seu comentário e passar ao nosso caso novamente, né? Então, tudo isso que a gente comentou, que a realidade da investigação, na maior parte, é que ela é indisponível, a gente parte exatamente para essa investigação etiológica e o quadro clínico. E no nosso caso, a gente conseguiu fazer a avaliação autonômica pela eletroneuromiografia, que de fato é aí o mais disponível e prático, vamos falar assim, do ponto de vista na vida real, né? Essa paciente fez. Esse daqui, tá? Eu só estou comentando, isso não é da paciente em específico, mas a gente consegue fazer, então, essa complementação via eletroneuromiografia desse reflexo cutâneo simpático. Eu quis mostrar o reflexo presente, porque no nosso caso estava ausente, né? Mas ele é um reflexo que a gente faz uma avaliação das fibras sudomotores, colocando o eletrodo e conseguindo fazer a captação dessa onda por essa diferença exatamente que a gente vai ter quando a gente tem a sudorese, presença, então são fibras sudomotoras, e a gente também faz uma avaliação do intervalo RR, manobra de Valsalva, essa avaliação específica que a gente consegue fazer via eletroneuromiografia, né? Complementando então essa avaliação autonômica. E no caso da paciente em questão, ela tinha o reflexo cutâneo simpático ausente nos membros inferiores e com baixa amplitude nos membros superiores, e uma alteração do intervalo RR durante a manobra de Valsalva, tá? Então, esses sinais indicavam comprometimento autonômico sem comprometimento de fibras grossas associadas, considerar possibilidade de uma polineuropatia periférica exclusivamente de fibras finas. Então, foi isso que a gente conseguiu fazer, que é a grande realidade, e que a Vanessa aqui conseguiu me complementar com uma experiência dela muito parecida com a minha, mesmo estando agora também aqui no interior, que eu acho mais difícil os acessos, mas para a gente ver que nos grandes centros também não mudou muito essa realidade, né? E então, assim, fechado o diagnóstico ou não, mesmo na suspeita, não negligencie essa clínica do paciente, voltando, então, isso é uma das principais queixas que o paciente apresenta, que reduz qualidade de vida no paciente com diabetes, tá? O manejo da neuropatia, ele é feito através do controle glicêmico com modificação de estilo de vida. Do ponto de vista medicamentoso, primeira linha de tratamento seria com os anticonvulsivantes, pregabalina e gabapentina, inibidores da captação de serotonina, os inibidores de canais de sódio e também os antidepressivos tricíclicos, tá? Se esse paciente não teve nenhum efeito, a gente pode considerar uma terapia diferente de primeira linha ou até combinação entre diferentes terapias. Medicações já de secundaria seriam alguns agentes tópicos, capsaicina, lidocaína PET e até opioide. Aqui, na verdade, no último consenso, o opioide foi até para uma terceira linha de tratamento, né, de polineuropatia, então bem controverso isso. E algumas terapias não farmacológicas, acupuntura, estimulação espinhal e exercícios, os TENS, acabam entrando como essa complementação de tratamento não farmacológico, né? Mas então, primeira linha realmente são as medicações para tratamentos de neuropatias que já são conhecidos aqui da maioria, mas acho que a mensagem principal que eu queria passar aqui com esse quadro era lembrar e atentar sobre a neuropatia de fibras finas, lembrar que ela não é detectada no exame de eletroneuromiografia de forma rotineira, e uma eletroneuromiografia normal, então não descarta esse diagnóstico. A dificuldade um pouco de investigação desse quadro, né? Mas
não negligenciem essa queixa do seu paciente e, na suspeita forte, trata e considera como esse diagnóstico mesmo presuntivo. Acho que eram as principais mensagens aqui do meu caso. Excelente, Lígia, muito obrigado. E é um caso muito do dia a dia, né? Então, é uma situação que a gente vai se deparar na neurologia, mas o endocrinologista, o clínico também, né? Então, acho que essa mensagem aí, né, de que a eletroneuromiografia normal não exclui, né? E que às vezes realmente é muito difícil, né, ter essa confirmação, mas que a gente tem que priorizar aí a clínica, né? Mais uma vez a gente reforça aqui o quanto é importante. Bom, vamos seguir então, e vou passar então a palavra para Vanessa apresentar o nosso segundo caso aqui da noite. Vanessa, por favor. Compartilhando a tela aqui. Certinho, todos vendo? Opa. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigada a presença de todos. Doutor Renan, muito obrigada também pelo convite. Lígia, excelente aula. Eu gostei bastante. E vamos dar continuidade, então. Acho que é o último caso clínico do curso. Eu trouxe um caso clínico dentro das neuropatias periféricas e trouxe um caso que é relativamente raro, mas que eu acho importante da gente abordar, porque ele envolve um quadro multidisciplinar e que não é tão incomum assim. Então, meu nome é Vanessa Crivillari, eu sou neurologista formada pelo IANSP e fiz especialização em doenças neuromusculares pela Unifesp. Então, nosso caso, eu trouxe uma mulher de 27 anos, administradora, que em 2019 começou com episódios de dor abdominal difusa perimenstrual. Ela apresentava também hiporexia, náuseas, vômitos, diarreia frequente e teve uma perda ponderal de 8 quilos em 6 meses. Começou a fazer a investigação e foi levantada a hipótese de endometriose. E assim ela começou a fazer o segmento com o ginecologista. Em 2020, durante uma época que ela passou a fazer jejum intermitente, começou a apresentar novamente os sintomas, foi internada e durante o rastreio foi identificada a lama biliar e indicada colecistectomia, pensando na possibilidade de uma colelitíase incipiente. Em 2021, em março, começa a ter novamente crises de exacerbação da dor, refratária a opioides, é internada novamente, feita endoscopia e colonoscopia com evidência de pangastrite enantemática leve e uma pancolite enantematosa do reto sigmoide, e aí ela recebe um diagnóstico de retocolite ulcerativa e é referenciada também para o especialista. No mês seguinte, ela começa um tratamento com mesalazina, tem uma melhora da náusea, do apetite, mas mantém diarreia e dor abdominal. Além disso, ela começou a notar episódios recorrentes de alteração da coloração da urina, e aí foi pensada na possibilidade de uma hematúria a esclarecer. Em 2022, essa mulher começa a ter síncopes em vigência de dor. Além disso, passou a apresentar formigamento intermitente nas mãos, dor em queimação nos pés e algumas alterações comportamentais com maior irritabilidade. E aí ela ganha o diagnóstico de síndrome vasovagal, fibromialgia e um possível transtorno de ansiedade sobreposto. Já em 2023, ela evolui com um quadro de paralisia flácida aguda. Durante a internação, passa a apresentar sinais de encefalopatia e rebaixamento de nível de consciência e, por fim, crises convulsivas, e é levantada a hipótese de uma síndrome de Guillain-Barré. No exame neurológico, o que ela apresenta de importante? De fato, tem sinais de encefalopatia, com obnubilação, desorientação em tempo e espaço, uma fala com uma disartria discreta, uma fluência reduzida. Tem ali uma fotorreação lentificada no reflexo pupilar. Tem um quadro de fraqueza global, com uma força grau 2 em membros superiores e grau 1 em membros inferiores, com uma hipoestesia difusa e muita dor em queimação nas extremidades. Além disso, uma reflexia global.
Chamava a atenção na admissão que ela apresentava nos sinais vitais um quadro de uma taquicardia importante, com uma frequência de 145, e uma pressão arterial de 190 por 110. No histórico patológico pregresso, além do que ela já nos falou, ela já tinha um histórico de hipotensão postural, era tabagista e etilista. Estava em uso ali dos probióticos, mesalazina, que tinham sido prescritos no ano anterior. E em relação ao histórico familiar, não tinha consanguinidade na família, mas no histórico materno, tanto a mãe quanto a avó tinham episódios estranhos. Então a mãe teve colite e a avó materna tinha o histórico de Guillain-Barré de repetição. Já nos exames complementares, de importante, essa paciente na parte laboratorial, tipo FAM positivo, 1/640, um sódio que estava muito baixo durante a internação, 108, um eletrocardiograma com ataque cardíaco sinusal e, aqui na eletroneuromiografia, apresentava uma polineuropatia axonal sensitivo-motora nos 4 membros, com predomínio nos membros inferiores e sinais de desnervação aguda e crônica nos músculos afetados. Também foi feito, pensando na hipótese do Guillain-Barré, um líquor e tinha uma dissociação. Na verdade, o líquor dela tinha vindo normal, nem tinha dissociação proteíno-citológica. No contexto de crises e esse grau de encefalopatia, é feita uma tomografia de crânio e são vistos sinais de uma encefalopatia posterior reversível. Eletroencefalograma com paroxismos epileptiformes compatíveis, ali com aquele quadro clínico. E aí, um santo vai lá e pede uma dosagem de ALA e PBG urinários, que vêm elevados, e é feito, por fim, um painel genético de porfiria aguda, com a presença de uma variante no gene HMBS em heterozigose. Então, quando a gente olha esse quadro geral, florido, até meio caricato, é estranho imaginar que isso aconteceu com uma paciente real, que eu acompanhei na época da minha formação, ali na Unifesp, e a gente fica horrorizado quando a gente olha a história em retrospecto. Mas são sintomas que são muito variados em vários sistemas diferentes e que, ao longo de todo o período entre 2019 e 2023, não demonstraram grandes alterações nos exames. E isso acontece mesmo, porque essa condição, ele é um verdadeiro camaleão na neurologia, na verdade, na medicina interna de maneira geral. E eu acho interessante trazer para falar um pouco mais sobre quando suspeitar de porfiria hepática aguda. Então, começando, as porfirias, elas fazem parte de um grande grupo de doenças dos erros inatos do metabolismo e é um grupo de doenças hereditárias causadas por defeitos na biossíntese do M. Então, aqui eu trouxe como que é a cadeia da biossíntese do M, que é formada a partir da glicina e da succinilcoenzima A, e é feita por meio de 8 etapas. Para cada etapa, existe uma enzima específica, que quando tem um defeito, uma redução na sua atividade, ela, a depender da enzima defeituosa, você tem ali o desencadeamento de uma das porfirias. Com esse defeito enzimático, você tem um acúmulo de precursores tóxicos, no caso o ALA, que é o ácido delta-aminolevulínico, e o porfobilinogênio, que é o PBG. E eles vão levar ali, e vou explicar mais para frente como isso acontece, ao desenvolvimento de sintomas neuroviscerais agudos. A prevalência estimada é em cerca de um caso para cada 100 mil habitantes e, como a gente viu no caso da paciente, existe um atraso diagnóstico importante, em média de 15 anos. E assim, do ponto de vista de importância para a nossa aula, eu não vou falar de todas as porfirias, vou falar das porfirias hepáticas agudas. E para isso, nós temos 4 grupos de doenças, 4 grupos de porfirias. Então, aqui a gente tem, dentro das porfirias, as eritropoéticas e as hepáticas, né? E dentro das porfirias hepáticas, a gente tem a porfiria intermitente aguda, que é a porfiria mais comum, de caráter autossômico dominante, você tem a deficiência do PBG-deaminase, a coproporfiria hereditária também dominante, com deficiência da coprooxidase, a porfiria variegata, também dominante, com deficiência da protoxidase, e a ala desidrase, que é a mais rara e tem uma herança autossômico recessiva, que vai ser pela deficiência dessa enzima propriamente. Todas essas porfirias, elas têm um fenótipo clínico muito parecido, só a gente tem sintomas de fotossensibilidade na coproporfiria hereditária e na porfiria variegata, nas outras duas não. Mas o importante é dizer que
Na intermitente aguda, na variegata e na coproporfiria hereditária, existe uma deficiência de cerca de 50%, né, no funcionamento dessas enzimas. É uma doença de baixa penetrância, então a gente pode ter pacientes portadores dessas mutações que não vão apresentar sintomas, mas em situações de gatilho, em que há um aumento da demanda metabólica, você pode começar a apresentar sintomas de porfiria. Então, por isso, cerca de 90% dos pacientes heterozigotos são assintomáticos ao longo de toda a vida. Importante dizer, para entender como é a fisiopatologia da porfiria, é que é uma síndrome neurovisceral. Então, existe esse acúmulo desses metabólitos tóxicos de ALA e PBG, que vão acometer ali predominantemente o sistema nervoso central e periférico, com um componente assim mais importante no sistema nervoso autonômico. Esses ataques vão ser precipitados por gatilhos que aumentam a atividade da enzima alacintase 1 e que vão levar ao acúmulo desses precursores. E os gatilhos importantes para serem conhecidos são alguns medicamentos, jejum, então no nosso caso o paciente fazia um jejum intermitente, mas não só jejum, como a privação de carboidratos, a privação calórica. Infecções, descompensação de comorbidades prévias, estresse físico e emocional, uso de álcool, o tabagismo, que no nosso caso a gente tinha, e também o uso da progesterona. E o que a gente sabe, como hipótese mais robusta da fisiopatologia, dessa toxicidade, é que o principal, como é que eu vou dizer assim, o principal agente, o principal componente que leva a essa toxicidade é o ALA. Tanto é que todas as terapias que existem hoje para tratamento de porfiria, elas têm como alvo a redução dos níveis séricos de ALA. Então, eu trouxe essa imagem de um artigo que é bem interessante, que é para a gente entender mais ou menos como que são as hipóteses atuais para essa toxicidade pelo ALA, né? Então, a porfiria ela é vista como uma axonopatia, então uma lesão axonal tóxica, que pode acontecer diretamente induzida pela presença do ALA, que vai levar, além da toxicidade direta, a aumento do estresse oxidativo. Ela é um agonista GABA, ela também pode fazer disfunção de canais de sódio voltagem independentes, mas também essa toxicidade ocorrer pela própria deficiência ali do M final, levando a uma disfunção mitocondrial e também sinais de deficiência do GABA, aumento de produtos de degradação da serotonina e até vasculopatia e vasoespasmo. E a desautonomia, como eu falei, que é muito importante. A principal hipótese para essa predominância de acometimento desautonômico é que, justamente no sistema nervoso autônomo, nas raízes e no plexo mioentérico, existe uma maior vulnerabilidade dessa barreira hematoneural. Então, são locais em que você tem maior exposição ao ALA circulante, possivelmente por isso esses locais sejam os primeiros acometidos e os mais, como é que eu vou dizer assim, os sintomas são mais exacerbados nesses sistemas. Inclusive, em relação à desautonomia, existe uma coisa interessante que existe um efeito espasmódico intestinal e alteração de motilidade muito importantes, e também tem um componente da serotonina associado, levando à vasoconstrição. Eu já vi casos de paciente que foram internados com um quadro de dor abdominal aguda e que foi descoberto no fim das contas que tinha uma isquemia mesentérica num contexto de crise de porfiria aguda, justamente por esse vasoespasmo importante que acontece durante as crises. E aqui, para entender também por que a dor é uma característica tão importante nas crises de porfiria. Eu trouxe um artigo aqui falando sobre a fisiopatologia que eu achei muito legal, e ele traz aqui explicações tanto para a dor durante as crises agudas, quanto para dor que existe nesse período crônico intercrises. E o que ele traz de interessante? Então, a dor abdominal nas crises, ela está presente em 74 a 100% dos casos. Ela costuma durar de horas a dias. Existe a dor abdominal, mas também os pacientes podem referir uma dor lombar, dor nos membros, com várias características de dor, tanto neuropática quanto mialgia, como até uma dor inespecífica profunda. E a dor crônica entre os ataques, ela vai decorrer dessa recuperação que é muito lenta da neuropatia porfírica, né? Ela vai acontecendo lentamente em 2 anos, e aí nesse período de sequela o paciente pode se queixar de dor.
Existe também uma questão relacionada às crises recorrentes que vão levando a esse dano cumulativo do axônio, também é um componente importante para essa dor crônica, e também, casando um pouco com a aula da Lígia, a porfiria ela também faz uma neuropatia de fibras finas, principalmente nos pacientes que têm o ALA aumentado entre as crises. E aí, com tudo isso, vai acontecendo uma sensibilização periférica e central, com hiperexcitabilidade das vias de dor. E aqui nessa tabela, o que eu achei interessante é que a dor ela pode vir entre 3 até 21 dias antes do início dos sintomas de fraqueza. Então, aqui nessa tabela mostrando aqui os principais fatores de risco para dor aguda e crônica, sendo que o aumento do ALA, ele é ali um grande fator de risco comum a ambas as vias de dor, elevação ali dos metabólitos da serotonina também, liberação de mediadores pró-inflamatórios pelo fígado, e aí, com o tempo, levando a um quadro de abuso de analgésicos, que também é bem marcado nesse grupo de pacientes. Então, quem é o paciente que tem porfiria? O fenótipo clínico da paciente com porfiria é uma mulher em idade fértil que passa por alguns dias de fadiga, dificuldade de concentração, às vezes até aquela queixa de brain fog, seguidos de crises agudas de dor abdominal intensa e mal localizada. O exame físico é bem frustro, pode ter ou não alguma alteração, mas de maneira geral não tem nenhum sinal de peritonite, com sintomas neuroviscerais associados, então náusea, vômito, constipação. Ela pode ficar hipertensa, taquicárdica e sudoreica por uma hiperatividade simpática. Além disso, alterações cognitivo-comportamentais com distúrbios de humor, insônia, inversão do ciclo sono-vigília, alucinações, psicose que podem preceder ou acontecer durante esses episódios de crise também. A erupção cutânea fotossensível só nas 2 variantes que eu tinha citado. Pacientes têm urina avermelhada ali após a exposição à luz solar e evoluem com complicações crônicas ao longo do tempo, como hipertensão, doença renal crônica e tem um risco aumentado de carcinoma hepatocelular. E por que que nas mulheres? Por que que o protótipo maior aqui é nas mulheres? Porque as mulheres elas estão sujeitas a mais fatores de risco de gatilhos com o período menstrual, com aumento de demanda metabólica durante gestação, puerpério. As mulheres elas costumam fazer mais dieta, jejum intermitente, estão expostas ali a anticoncepcional com progesterona. Então, por isso que muitas vezes existem homens portadores assintomáticos ao longo de toda a vida. E aí é naquele ponto específico de um gatilho, então, por exemplo, o paciente que teve um quadro infeccioso grave e aí abre o sintoma, mas de maneira geral é a mulher que ela tem mais apresentações de crise recorrente ao longo da vida. E para o neurologista, como que a porfiria ela se apresenta? Então, ela pode se apresentar com um quadro de fraqueza muscular, seja pela paralisia flácida aguda, seja por uma miopatia que pode acontecer subjacente, principalmente em pacientes com doença crítica, internados no hospital. E aí, o que eu acho interessante de trazer aqui sobre a neuropatia da porfiria é que ela tem padrões variáveis a depender da fase da doença. Então, o que que é o mais comum? Na crise, é o paciente que tem uma neuropatia motor axonal aguda, com muita desautonomia, costuma ser mais proximal do que distal. Ele também, na fase aguda, pode se apresentar com um quadro Guillain-Barré-like, uma paralisia flácida aguda. Já nos quadros, nos intervalos entre as crises, ele pode apresentar realmente uma polineuro sensitivo-motora distal, que, de maneira muito interessante, ele pode ter os aquileus preservados em 50% dos casos, e também pode ter neuropatia de fibra fina, né, já comentado. Eles podem ter acometimento de nervos cranianos, principalmente do 3º, do 6º, do 9º e no 10º nervos. E a neuropatia porfírica, ela aparece em até 4 semanas do início da dor abdominal, em mais de 80% dos pacientes. Esses pacientes, eles podem, durante as crises de apresentação mais grave, apresentar graus de encefalopatia, apresentam hiponatremia durante as crises secundária a uma síndrome da secreção inapropriada do ADH, e eles podem apresentar, sim, outras manifestações neurológicas, como AIT, AVC, síndrome da vasoconstrição cerebral reversível, podem apresentar TPC e podem, nesse contexto de descarga simpática, hipertensão, taquicardia, apresentar quadros como PRES, que foi o caso dessa paciente, por uma disfunção endotelial aguda, por várias causas.
Já no diagnóstico e manejo, eu trouxe a diretriz da Sociedade Americana de Gastroenterologia com algumas recomendações de boas práticas que eu acho interessante, assim, de maneira bem direta para suspeita diagnóstica e como manejar esses pacientes. Então, todo paciente que se suspeita de uma crise precisa ter a dosagem urinária ali do ALA-PBG numa amostra isolada, sendo que um valor acima de 10 vezes o limite superior da normalidade, que esteja corrigido pela creatinina, já poderia corroborar um pouco mais para o diagnóstico. O ALA pode vir isoladamente aumentado, em alguns casos, na deficiência da ala desidrase, mas também na intoxicação por chumbo e tirosinemia hereditária. Então, assim, ele pode vir isoladamente aumentado, mas você não vai já falar assim, é porfiria. Precisamos de outras confirmações diagnósticas. Ele pode permanecer aumentado entre as crises em 62% dos casos, que é o que vai levar aos sintomas crônicos. As porfirinas urinárias não podem ser teste isolado, você tem outras condições que podem aumentar a liberação da porfinúria, então álcool, drogas, hepatopatia, diabetes mellitus e anemia ferropriva. Em portadores assintomáticos, o ALA e o PBG podem ser normais, então é sempre importante a dosagem durante as crises. E pacientes que têm crises recorrentes, eles também podem ter esse ALA elevado nesse intervalo de crises. E aí, quando a gente tem essa suspeita, ALA e PBG aumentados, precisamos confirmar com teste genético, que é feito por meio do painel NGS, com sequenciamento completo. Os genes que são responsáveis pelas porfirias hepáticas são os genes HMBS, CPOX, PPOX e o ALA-D. Ele não é recomendado como uma triagem inicial pela baixa penetrância clínica. E aí, pacientes que têm a confirmação genética, a gente tria os familiares até para fazer o aconselhamento genético. Em relação a outros achados laboratoriais que podem ser vistos nesses pacientes, principalmente ali em vigência de crise, a hiponatremia, bem importante, o líquor normal ou pode ter uma leve dissociação albuminocitológica e a eletroneuromiografia, como eu falei, tem um padrão axonal motor. Não é feita geralmente a biópsia de nervo, mas caso seja feito, ela vai mostrar uma degeneração axonal. E caso esses pacientes sejam pacientes que nunca internaram por uma crise importante, mas são pacientes que têm uma neuropatia de fibra fina dolorosa, com alguns sintomas frustros, pode ter um desconforto abdominal, pode ter sintomas neuropsiquiátricos, pode ser feito biópsia de pele também para auxiliar no diagnóstico da neuropatia de fibra fina, e aí a porfiria ela entra dentro das possibilidades de diagnósticos diferenciais. Já o tratamento, ele é dividido entre o tratamento de crise e o tratamento profilático, junto com orientações de manejo. Então, na crise, o principal tratamento que é utilizado é a emina. Ela é usada nas crises moderadas a graves, então sempre quando tem sintomas neurológicos. Em pacientes internados, ela é feita a administração venosa, de 3 a 4 miligramas por quilo de EV em acesso central, uma vez ao dia por 3 a 5 dias, com uma infusão entre 30 a 40 minutos. Ele vai fazer um feedback negativo na alacintase hepática e o objetivo, como eu falei, é reduzir a ala. A resposta, o tempo de resposta clínica, ela varia entre 48 a 72 horas, e o que a gente espera que o paciente apresente é redução de dor e melhora da desautonomia, porque a recuperação neurológica, ela ocorre de maneira lentamente ao longo de 2 anos, né? Durante a infusão da emina, é importante monitorar plaquetas, coagulograma e a cinética de ferro, porque existe um risco de sobrecarga, e pode ser usado em gestantes. Porém, a emina não é muito disponível em vários serviços, então a gente também faz uso do carboidrato, da destrose, né, da glicose V. Pelos guidelines, eles recomendam fazer só para crises leves e moderadas, sem sintomas neurológicos associados, mas na prática, na ausência da disponibilidade da emina, a gente vai fazer para todo mundo. A dose recomendada é em média de 300 gramas por dia, e, além disso, você vai evitar o jejum prolongado no paciente e já vai buscar gatilhos, vai retirar os gatilhos possíveis desencadeando essa crise. Outros cuidados importantes é que esses pacientes eles devem ser alocados em UTI se tiverem sintomas bulbares, arritmia, sinais de insuficiência respiratória, a retirada dos gatilhos e tratar taquicardia, hipertensão e disfunção autonômica, que são as principais causas de morbimortalidade nos pacientes com uma crise de porfiria aguda.
Também é importante monitorar e corrigir distúrbios hidroeletrolíticos e, além da hiponatremia que eu já falei, esses pacientes podem ter uma hipomagnesemia associada. É importante também o controle de dor e de náusea de maneira agressiva, e esse guideline ele traz como possibilidades terapêuticas na fase aguda o uso de opioides, e aí eu trago um destaque para morfina, oxicodona e o tramadol. O lorazepam pode ser usado tanto para controle da ansiedade, nesses sintomas neuropsiquiátricos, como potencializando a analgesia, e os gabapentinoides, gabapentina e pregabalina. Já no manejo crônico, o guideline ele já tira os opioides aí do uso comum pelo risco de abuso e traz a possibilidade, além dos gabapentinoides, da duloxetina, venlafaxina e amitriptilina. É necessário o tratamento de crises convulsivas, mas existe um cuidado porque a maioria dos anticonvulsivantes pode também piorar as crises, então as drogas mais seguras são os benzodiazepínicos, o Keppra, que é o nosso queridinho, e o sulfato de magnésio. E já no manejo crônico, a gente precisa atuar na profilaxia de crises, né? Então, a primeira coisa é educar o paciente. Então, o paciente ele precisa saber quais são os principais gatilhos para que possam ser evitados. Ele precisa ser orientado sobre o que é a doença, quais são os sintomas de crise, que existe lista de medicamentos seguros que deve ser orientado, evitar o álcool e o tabagismo, evitar dietas restritivas, ainda mais hoje em dia com as canetinhas que levam aí, querendo ou não, a uma redução ali na motilidade intestinal e redução do apetite, então um risco grande para esses pacientes. E nas mulheres que têm crises recorrentes relacionadas ao período menstrual, pode-se avaliar a possibilidade de supressão hormonal junto a um ginecologista. Quando que a gente considera que o paciente tem crise recorrente? Se ele tem mais de 4 crises por ano. Nesses casos, aí a gente tem que já entrar com uma profilaxia realmente, um tratamento profilático realmente mais agressivo. Ele pode ser feito de duas maneiras. Pode ser feito com a emina profilática venosa. Ela tem uma evidência menos robusta na profilaxia do que no tratamento de fase aguda e existem alguns riscos, né? Então, assim, precisa ter um acesso central, tem risco de flebite, tem risco de infecção, tem risco de sobrecarga de ferro. Então, mas na indisponibilidade, né, de outros acessos, tem essa possibilidade. E o Givosiran, que é uma grande medicação que vem mudando a história natural desses pacientes, né? Que é um RNA de interferência que vai silenciar a alacintase 1. Ele é um tratamento de alto custo, então tem essa questão realmente do acesso, que é muito difícil, mas não é impossível. Ele é administrado de maneira subcutânea mensal e vai reduzir a produção e o ALA-PBG. Ele precisa ser administrado em pacientes que têm confirmação genética, que têm quadros recorrentes. A gente não tem estudo de segurança na gestante, então, a princípio, a gente orienta fazer um planejamento gestacional mais adequado. E durante o uso do tratamento, a gente precisa monitorar as enzimas hepáticas, função renal, homocisteína, amilase e lipase. No caso de pacientes que tenham intolerância ou não tenham acesso aos outros tratamentos e tenham quadros muito recorrentes, ainda temos o transplante hepático, que é um tratamento curativo. Então, pacientes que tenham sintomas intratáveis, que tenham um grande impacto na qualidade de vida, refratariedade, a gente indica. Ele normaliza a ALA-PBG, elimina crises e melhora sintomas crônicos em alguns casos. Se o doador for familiar, precisa ser testado geneticamente, então isso é um ponto importante. As taxas de sobrevida global depois do transplante entre 1 a 5 anos foram de 92% e 82%. E, geralmente, pacientes que têm piores desfechos são pacientes que já têm sintomas e sequelas crônicas já há mais tempo, então neuropatia grave e disfunção renal. Dentre outras medidas não farmacológicas durante o acompanhamento ambulatorial, a gente tem a equipe multidisciplinar, né, com reabilitação, psicoterapia, avaliação nutricional. E o que eu acho muito importante de frisar é o rastreio das complicações crônicas, né, das comorbidades associadas à porfiria. Então, são pacientes que podem evoluir com doença hepática, hiperparatireoidismo secundário, doença renal crônica, a própria neuropatia, mas também hipertensão, e aí o grande problema que é o carcinoma hepatocelular. Importante também a orientação das medicações proscritas, existem várias listas com medicações, mas eu
trouxe uma dica que eu gosto de usar, que é esse site aqui da Drugs Porphyria. Então, assim, com tantas medicações novas que vem saindo, na dúvida, eu sempre oriento o paciente, olha, vai começar um tratamento, conversa comigo antes, a gente checa a segurança. E aqui a gente consegue jogar a medicação, ele coloca todos os níveis de risco relacionados à crise de porfiria, eu acho bem legal. E aí fica a dica do site. Em longo prazo, o que a gente tem que monitorar? Avaliação de enzimas hepáticas anualmente, mas se o paciente usa Givosiran, a gente faz uma avaliação ali a cada trimestre ou 6 meses no comecinho, depois espaça. Se está usando emina crônica pelo risco de sobrecarga de ferro, tem que fazer ferritina e ferro a cada 3 a 6 meses. Se a ferritina estiver acima de 1.000, flebotomia. E aí, para os rastreios mais importantes, ultrassom de abdômen a cada 6 meses, a partir dos 50 anos. E o carcinoma hepatocelular, ele pode ocorrer sem fibrose, então, pacientes ali que você vinha acompanhando, não, o ultrassom veio bem, não tem fibrose, mas ele pode evoluir ainda assim. E o uso de alguns marcadores tumorais, como alfa-fetoproteína, ele não tem tanta correlação com a presença do hepatocarcinoma. Então, realmente ia ficar muito em cima desses pacientes. E a avaliação ali da função renal anualmente. Os pacientes com porfiria que evoluem com doença renal crônica terminal, é muito melhor que seja indicado transplante renal, porque existem estudos que mostram aumento do número de crises por elevação de ALI-PBG entre as diálises. Então, tem esse problema também. E agora, mensagens finais sobre isso. Então, lembrar que a porfiria é uma síndrome neurovisceral e autonômica, que a neuropatia da porfiria é axonal, é motora, e durante as crises ela é mais proximal que distal. A ALA é o grande vilão. O Givosiran, ele tem representado uma maior esperança recente para esses pacientes, principalmente pensando em evitar sequelas crônicas, e lembrar quem que é o fenótipo, o protótipo de pacientes que mais costumam apresentar esses quadros e os principais sintomas das crises, que eu falei bastante, se eu falar mais vai ficar cansativo. E obrigada a todos pela atenção. Excelente, obrigado, Vanessa. No caso, muito interessante por essa revisão aí bastante elucidativa aí sobre as manifestações neurológicas aí das porfirias hepáticas. E realmente, assim, os pouquíssimos casos que eu vi, todos tinham uma apresentação aguda, né? E todos tinham mais ou menos um histórico de já ter tido sintomas sugestivos, aquela dor abdominal, que eventualmente no passado, né? Agora, esses casos mais crônicos, né, assim, que eu nunca vi, eles certamente são mais desafiadores, né, até para levantar a suspeita, né, porque não, a gente tem aqueles rastreios amplos, né, de neuropatias, né, muitas vezes a gente não inclui, né, a porfiria nesses rastreios de neuropatias mais crônicas, né? É, o que eu vi muito assim é que a porfiria ela entra como um diferencial no Guillain-Barré. Isso é um primeiro ponto que eu acho que vai ser o que o neurologista vai se deparar muito possivelmente mais vezes, né? Uhum. Mas a neuropatia axonal dolorosa, ela entra como um diferencial. É lógico que mais raro, precisa ser levado em consideração a presença dos outros sintomas e principalmente excluir primeiro as causas mais comuns, né? Mas nesse fenótipo de paciente jovem, que é o fenótipo principal ali, realmente é algo para ser lembrado dentro do grande grupo das neuropatias dolorosas, axonais dolorosas, né? Acho Parabéns pela importante aula, essa Vanessa. Foi mensagem. muito legal também. Achei que de alguma forma casou um pouco o que a gente conversou, de falar de Casou sintomas sim. autonômicos, de lembrar também, né, de perguntar ativamente, às vezes esses pacientes, também o caso que eu vi de porfiria acabou
chegando, se apresentando com um quadro mais agudo, com um diferencial mais de Guillain-Barré, mas quando a gente tirava a história prévia dessa paciente, exatamente, já vinha ali com outros sinais, já tinha um quadro dessa dor, esse quadro desautonômico também marcado ali na história, né? E que muitas vezes são sintomas negligenciados. Então, acho que falando desse grupo até de coisas mais atípicas, perguntem e não negligenciem sintomas autonômicos dos seus pacientes, ele abre leques ali diferenciais para a gente, né? Neuropatia diabética, como eu comentei, é comum ter isso, mas tem casos mais raros. Lembrar também, por exemplo, da polineuropatia amiloidótica familiar, a PAF, eventualmente pode se manifestar também com bastante quadros autonômicos, então a gente já começa, quando tem esse plus a mais, essa questão e sintoma autonômico, é interessante assim a gente lembrar, porque se a gente não pergunta, às vezes eles acabam passando batido como outras coisas, como dor abdominal crônica, gastrite, como aí vai juntando assim e acho que a gente, como neurologista, a gente tem que ter esse refinamento, esse cuidado a mais quando a gente pega ali um quadro meio suspeito, perguntando disso, que abre o nosso leque ali de possibilidades de diagnósticos diferenciais também, né? São aquelas pacientes que têm 1000 diagnósticos, né? Já passaram por vários especialistas. Então, assim, eu trouxe esse caso clínico porque realmente tudo bem que coitada dessa paciente, né? Passou por vários estágios, mas para chamar atenção mesmo, que na história clínica são pacientes que já tiveram idas recorrentes ao pronto-socorro por sintomas muito semelhantes e que geralmente foram negligenciados ou foram confundidos com outras pequenas alterações ali, como a lama biliária, já vai para a colecistectomia. Então, apesar de não ser tão comum, ela pode até ser mais comum do que a gente imagina, mas são pacientes que não chegam tanto para nós, mas é importante da gente saber. E neuropatia em paciente jovem é algo que é um red flag, assim, gigantesco, né? Gigantesco, como você falou, principalmente nesses quadros de neuropatia dolorosa. Então, amiloidose hereditária, porfiria e doença de Fabry, aí isso aí eu não cheguei a abrir, mas a gente deixa aí para uma outra edição falar sobre isso. É isso aí, excelente, muito bom. Encerramos então mais uma live aqui de forma brilhante aí com 2 casos e, né, dentro aí de uma temática aí que tem múltiplas interconexões entre os diferentes casos e as diferentes etiologias. Então, agradecer mais uma vez a participação brilhante aqui da Lígia, da Vanessa, agradecer aí os colegas que estão participando, enviando comentários, todos que vão assistir posteriormente aí a nossa live gravada, o pessoal da Medicine aí pelo apoio, e desejar a todos aí bom descanso, boa noite e até a nossa próxima live. Obrigado, um abraço, pessoal. Tchau, Tchau, boa noite a obrigada. todos. Boa noite.